Eu quero saber agora o que é que o presidente vai falar, né? Vocês lembram que ele falou, olha, nesse mês de agosto eu vou liberar o gás para todos. Pois é, mês de agosto sendo encerrado, e agora? O que é que ficou decidido, Alex? Cadê aquela esperança, aquele crédito que a gente deu aí ao presidente Lula para ele liberar esse gás? Vocês lembram que ele falou? Quem está lembrado que ele disse que o gás ia sair? Tem muita gente dizendo, Alex, sinceramente, o que o presidente Lula vem falando, eu não estou nem mais acreditando, né? O Alex, chance não faltou, né? O presidente Lula teve uma chance de ouro, para você que não sabe, o presidente Lula teve uma chance de ouro de ter anunciado o gás, porque houve uma reunião, gente, essa reunião era importante de ter iniciado isso aí. Em contrapartida, saiu números agora de que o Brasil está devendo muito. Sabe para quem? Não é dívida externa, é uma dívida pública. Já passou dos 7 trilhões de reais. Sabe para onde vai sobrar essa conta? Sabe quem é que vai pagar essa conta? Você, eu, com mais impostos. Gente, é desesperador o que a gente está vivenciando. Vai sobrar para os programas sociais. Mais cortes vão pintar. Dívida pública chega a 7,94 trilhões de reais agora no mês de julho. Os números saíram agora há pouco. O valor sobe 0,71% no mês e Tesouro aponta emissões líquidas e juros como causas. O Brasil vai começar aí, olha só, 2026, final de 2026, final do próximo ano para 2027, o Brasil não vai ter dinheiro para fazer uma ponte. O Brasil não vai ter dinheiro para fazer uma BR, porque o dinheiro que vai ter, hoje, 99% do Brasil, né, tudo que o Brasil tem, PIB, a gente quando compra um produto, o imposto vai para a receita, tudo isso aí já está comprometido 99%. Imagine para quem vai sobrar. O governo vai ter que cortar. E vai cortar de onde, hein? Você acha que eles vão cortar de Brasília? Vamos cortar os nossos benefícios. Vamos tirar aí, por exemplo, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio assessoria. Bora diminuir os ministérios, né? Tem 39, para que tanto ministério? Vamos diminuir aí para 25, como era com esse presidente Bolsonaro. Vamos diminuir para 28, para 30, e aí a gente diminui os gastos. Presidente Lula, não, vou diminuir as minhas viagens, é muito grande. O gasto é demais. O presidente Lula viajou para a Itália, foi para Roma, foi para a Argentina, foi para a Rússia. Teve uma viagem que ele levou mais de 140 autoridades. Sabe quanto é a diária, gente? 25, variando até 35 mil reais uma diária. Inclusive, o próprio presidente Lula foi questionado. Presidente, o senhor sabe quanto é a diária nesse hotel que o senhor está, Hotel 5 Estrelas? Eu disse, não sou eu que pago, tem aí o secretário, o ministro que resolve isso. Se ele soubesse o gasto, se saísse do bolso dele, ele não ia ficar numa diária, num apartamento, num hotel que cobra 35 mil reais. Por isso, estou bem aí. Tem quem pague, eu, você, nós, com nossos impostos. Vocês estão entendendo, gente? O Brasil está seguindo aí para uma quebradeira fiscal. Lamentavelmente, não é notícia boa. E vai sobrar para quem? Para os programas sociais. O governo inclusive, já está de olho nesses cortes. E aí vem apresentando motivos. Olha, cortamos 1 milhão de pessoas em julho porque as pessoas conseguiram ter um aumento de renda, conseguiram um aumento, uma renda, ultrapassaram os 2 anos da regra de proteção. Nesse mês agora de agosto cortamos quase 500 mil pessoas. Agora no mês de setembro, mas corte vai ter. A conversa é sempre essa, tá? Olha no teu celular as conversas que são apresentadas. 1,4 milhão de pessoas omitem cônjuge, ou seja, o esposo ou a esposa, para receber o Bolsa Família. A estimativa foi feita a partir do cruzamento de dados oficiais. A fiscalização efetiva poderia realocar até 11,1 bilhões de reais por ano a famílias realmente elegíveis. Não, o governo está dando aí os motivos, né? Agora, vamos raciocinar um pouco. Para cortar o pessoal de programas sociais, tem uns motivos. Regra de proteção, porque subiu de renda. Aí a gente corta, mas não abre vaga, só corta, né? Para você que não lembra, o governo, em 2023, quando o presidente Lula assumiu, tinha 22 milhões e meio de beneficiários. 22 milhões e meio. E aí foi cortando. Agora tem 19 milhões e 200. Se for confirmado esse corte agora de 300 a 330 mil pessoas no próximo mês de setembro, porque o pente fino já está acontecendo. Se for confirmado esse corte, vai cair de 19,2 para 18,19, ou seja, é aquilo que a gente vem falando, o governo quer trabalhar com 14 milhões de pessoas. Agora, por que não faz isso também? Não corta em Brasília, hein? Por que não diminui o luxo? Gente, é muito luxo em Brasília. Porque, por exemplo, agora, você que não sabe, há 3 semanas o governo comprou 27 carros super luxuosos para dar aos ministros. Está sabendo dessa?
Cada carro custou R$ 346 mil. Um carro saiu por R$ 346 mil. Foram 27 carros, deu mais de 10 milhões de reais. Prepararam uma sala especial no aeroporto em Brasília para que os ministros possam ficar lá esperando o seu avião chegar e sair, para não ser, para ninguém mexer com eles. Como assim? Quando a gente olha, por exemplo, na Europa, Inglaterra, quando vê aqueles Espanha, os parlamentares, os ministros andam de metrô. Aqui não, tem que ter um espaço reservado. Nosso país de terceiro mundo. Um país de terceiro mundo. O nosso país é um país rico, mas é mal distribuído. O nosso país, enquanto 2% da população é muito rica, ganha muito dinheiro, 2%, 98% ou está desempregado, passando fome ou correndo no dia a dia para pelo menos ter o básico para comprar comida para casa. É assim, gente, é mal distribuído. Eu pergunto a você, os cortes que o governo vai fazer agora para tentar encaixar isso, vai sobrar para quem? Para as famílias mais pobres. Ô Alex, eu não recebo programa social, então para mim não está nem aí. Você também vai pagar o pato. Sabe por quê? Porque o governo vai aumentar impostos. Se prepare o bolso. Aliás, para quem não sabe, essa semana teve aumento de energia elétrica, Teve lugar em estado que chegou a 14,5%, teve lugar que chegou a 13,8%. Vários estados, por exemplo, a Paraíba teve um aumento de energia 13,8%. Vários estados estão tendo energia. Olha só, a energia subindo, E quando eu lembro, rapaz, por que o governo lançou o tal do Luz para Todos, hein? Estão entendendo agora, gente? O programa Luz para Todos está ajudando 60 milhões de famílias. Deixaram de pagar energia. Paga só aquele ICMS, é um impostozinho. Muito bem, presidente, excelente. Só que não existe almoço de graça. E eu falei, prepare-se, quem não entrar nessa lista vai pagar a energia Luz para Todos para quem conseguiu. Dito e feito, eu vi várias mulheres, vários inscritos comentando, dizendo, Alex, minha vizinha conseguiu entrar no Luz para Todos, eu não. Eu tenho 4 filhos. Não entrei no Luz para Todos. Quer dizer que esse aumento de energia que vai ter agora, eu vou pagar? É lógico, você vai pagar energia para ajudar a sua família a ter o Luz para Todos. É isso. Não existe almoço de graça no Brasil. Olha a CNH. A CNH, muita gente estava perguntando, Alex, o governo prometeu começar dia 12 e não começou. Só que eu fiquei sabendo agora que em alguns estados já começaram as inscrições, outros já têm um programa parecido. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Atenção, se você tem um filho que completou 18 anos, se ele quer dirigir, quer tirar sua habilitação, esses estados que eu vou falar para você já tem vagas abertas, tá? Outros estados ainda está dependendo, mas eu vou falar para você. Olha aí no teu celular, CNH gratuita começa a valer no Brasil. Veja quais os estados abriram editais e como se inscrever. Estados de todas as regiões do país possuem editais ou programas ativos similares para obtenção da habilitação social. Quais são os estados, Alex? Quais são os estados? Bora lá, tome nota aí. Atenção, Brasil, tome nota aí. Vamos lá então. Atenção, hein? Presta atenção aí. Espírito Santo e Santa Catarina têm 3.500 vagas abertas, tá? Santa Catarina e Espírito Santo, 3.500 vagas, Então, acesse o site aí, Detran, por exemplo, Espírito Santo, é Detran, Espírito Santo, é S. Santa Catarina, Detran SC, de Santa Catarina. Cada estado desse tem 3.500 vagas. A procura é tão grande que talvez você chegue lá e já tenha encerrado as vagas, as inscrições, mas acesse. Rio Grande do Sul, não falou o número, mas está com inscrições abertas, são várias vagas. Roraima abriu 1.500 vagas. Roraima tem 1.500 vagas. Outros estados como Acre, Goiás, Paraíba, Paraná, esses estados brasileiros, não houve abertura de editais até esse momento, mas há programas similares, parecidos à tal da CNH gratuita ou que possuem leis parecidas em tramitação. Então, você que mora no Acre, na Paraíba, no Paraná, em Goiás, acesse o site, o Detran desses estados e veja lá se as inscrições, como você fazer a sua inscrição. Ô Alex, eu moro no Piauí, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo. Esses estados, tem vários estados aí, Sergipe, Alagoas, não abriu inscrições? Pelo menos oficialmente não. Porém, acesse o Detran, o estado aí onde você mora, procura aí, coloca Detran e o seu estado. Detran Sergipe, por exemplo, Detran São Paulo, Detran Rio. Veja se tem vagas abertas, se fala alguma coisa sobre inscrições sobre a CNH, tá, gente? Então, é importante. Agora, quem é que vai pagar isso? Os motoristas e motoqueiros que forem
multados. Então, vai ser decidido 10, 15, talvez até 30% dessas multas, usando esse dinheiro para patrocinar para as pessoas terem CNH social. Ou seja, não existe almoço de graça no Brasil. Alguém tem que pagar. Funciona assim. Está aí a prova da energia, né? Quando eu observo o salário mínimo ano passado, aumentou 7,5%. 7,5% o ano passado. E agora, só a energia aumentou 13%, 13,8%, na Paraíba, em outros estados aí teve 14,5%, a energia deu uma disparada, ou seja, quase o dobro do aumento do salário mínimo. O salário mínimo aumentou cerca de 7% no ano passado, agora a energia aumentou o dobro, né? 13,5%, 14,5%, ou seja, vocês estão vendo, dá com a mão e tira com a outra, gente. É isso. E agora na situação que o Brasil está, devendo, o Brasil está devendo e olha que o presidente Lula ainda insiste em desafiar os Estados Unidos. Quando eu digo assim, se a situação está difícil, vai piorar. Olha o que vem por aí. Lembra do tarifaço que eu antecipei? Olha, o Brasil vai pagar e pagar caro com as declarações do presidente Lula. Saiu uma notícia agora que a China ofereceu a moeda deles para fazer parte do BRICS, porque o presidente Lula disse, olha, não queremos o dólar dentro do BRICS, queremos uma moeda nova. E aí começou aquelas acusações, né, dizendo, o presidente que foi eleito nos Estados Unidos, o Trump, é a nova cara do fascismo, aí começou a criticar. Eu disse, isso não vai dar certo, vai vir aí, né, problemas. E veio o problema, tarifaço, carne, tarifaço do pescado, né, atum, peixes, tarifaço também do agropecuário, de frutas, gente, tarifaço. A nossa sorte é que os Estados Unidos deixou mais de 600 itens fora desse tarifaço, senão a situação ia ser difícil. O resultado, o governo agora, para não deixar o desemprego subir, teve que tirar dinheiro nosso, 30 bilhões do tal do pacote Brasil, né, soberano, 30 bilhões. Os empresários, por exemplo, de madeiras, já estão dando férias coletivas e disseram, olha, esse dinheiro não é suficiente. Vários representantes vêm dizendo, estamos dando férias coletivas, mas nesse ritmo aí a gente vai ter que demitir, porque não tem como segurar, produzindo, enchendo os depósitos, sem vender fica difícil. Moral da história, gente, os Estados Unidos, né, com esse tarifaço, já está provocando um problema aqui, porque o presidente Lula iniciou essa briga boba, né? Eu sempre disse, por causa de 5, 6, meia dúzia de autoridades, sacrificar milhões de brasileiros com emprego, sacrificar milhares de empresas aí que poderão abrir falência por causa de meia dúzia de autoridades. O certo era trocar as autoridades, né? Troca aí as 6 autoridades para resolver o problema, não mexer aí no emprego. Imagina seu marido perdendo o emprego. Seu filho, a única renda que leva para sua casa, perde o emprego. Já parou para pensar? Aí por causa de meia dúzia de autoridades, vamos pagar um preço altíssimo. Então a situação é essa. E quem se levantar, gente, corre um sério risco pelo sistema. Vocês lembram que eu falei do INSS? Mais de 6 bilhões e 300 milhões foram roubados, descontos irregulares. Eu disse, rapaz, tem que fazer investigação. A CPMI está aí para chamar vários representantes, inclusive o próprio ex-presidente, né, do INSS, o tal do Carlos Lupe, o irmão do próprio Lula, né, o tal do Frei, que de Frei não tem nada, o Frei Chico. Né, inclusive tem muita gente aí que vai ser convocada para a CPMI. Aí teve uma declaração do senador Magno Malta falando, né, fazendo as acusações, dizendo, olha, a situação do Brasil não é fácil, com essa questão dos descontos do INSS, estão tirando nosso dinheiro para pagar os aposentados. E o dinheiro que foi roubado? Não conseguiram pegar. Mais de 6,3 bilhões que foram roubados, descontados, não conseguiram pegar. Apenas 2% do valor foi devolvido, 98% está lá, sumiu. E aí, para pagar os aposentados, estão tirando nosso dinheiro que poderia ser investido em cesta básica, em novas vagas do Auxílio Gás, em novas vagas do Bolsa Família, em segurança, educação, saúde, não. Estão usando dinheiro para pagar os aposentados. E o dinheiro que foi roubado? Sumiu. Aí, dá uma olhadinha no teu celular. Quem se levanta contra o sistema, acontece isso aqui, Dá uma olhadinha aí para você entender a situação. Vou mostrar aqui, PGR se manifesta por recebimento da queixa-crime de Carlos Lupe, né, que está sendo acusado, ele era presidente do INSS, quando houve esse roubo, e aí recebe a queixa-crime de Carlos Lupe contra quem? Magno Malta, que se levantou dizendo ao STF, Lupe sustentou que Malta fez graves acusações ofensivas à sua honra ao tratar do escândalo do INSS. Eu fico sem acreditar num negócio desse. Eu fico olhando, meu Deus, cadê a justiça do Brasil? Está tudo diferente. Ou seja, quem
Deveria estar respondendo, está saindo como vítima, e quem está investigando está sendo condenado. Vocês estão entendendo? Levantou contra o sistema, opa, peraí. Ai, meu Deus, é ou não é difícil a situação que a gente está enfrentando, gente? Agora você vai perguntar, Alex, é difícil a situação. Por exemplo, o presidente Lula teve a ocasião, né, na reunião, segunda reunião ministerial, teve lá com vários ministros, todo mundo, eu mesmo estava esperando ele anunciar o gás, ou vai estar com todos os ministros, ele vai anunciar esse gás. Não anunciou, e pior, gente, olha aí, e pior, dá uma olhadinha aí. Lula comanda a segunda reunião ministerial do ano, o alto escalão, ou seja, todos os ministros do governo Lula se reuniram na última terça-feira, dia 26, para fazer o balanço das ações e projetar as prioridades. Cadê as prioridades? Aí vem a informação que a gente viu foi essa daqui, ó. Olha aí, ó. A oposição fez críticas das falas do presidente Lula durante a reunião ministerial e vários deputados questionaram as declarações do presidente sobre o presidente dos Estados Unidos, Trump, e Eduardo Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Bolsonaro. E aí a oposição chamou de agenda da vingança, ou seja, aproveitar a oportunidade só para tocar mais fogo, brigando aí contra o presidente dos Estados Unidos, né, em vez de estar resolvendo o problema do Brasil. Ou seja, o nosso problema hoje poderá piorar com os números que foram divulgados sobre o nosso rombo, bilhões, não, trilhões de reais que estamos devendo. E quem vai pagar essa conta, gente, é você, viu? O governo vai começar a fazer os cortes e, lamentavelmente, prepare-se, mais imposto o governo vai querer, aprovar. Tá aí, ó, dívida pública chega a mais de 7,9 trilhões agora em julho, e o valor subiu, ó, quase 1% nesse mês, 0,71. Gente, não é bilhões, não é milhões, são trilhões. Isso aqui é a dívida pública. Por isso que o Brasil, cada dia que passa, é um Titanic, ó, afundando. Vão ter que cortar. Vão cortar de onde? De Brasília? Vão cortar de você. Se prepare. Dá tempo ao tempo aí. Triste, né? O Alex, qual seria qual seria a mudança certa para fazer? O que é que a gente poderia apelar? Para o ano, né? Tem eleições, tem que mudar isso aí, gente. Deputados estaduais, federais, senadores, presidentes, não tem outra saída. Ah, vou mudar 6 por meia dúzia. Bem, se pensar assim, o Brasil vai continuar naufragando, né? Do jeito que está aí, está difícil. Quem se levanta contra o sistema é perseguido, né? Fazer o quê? Está aí as caras, está muito claro, né? Estamos caminhando aí, dando adeus à nossa democracia. O Brasil está pegando briga com países que respeitam o seu povo, que é o caso dos Estados Unidos. Lá eles respeitam a democracia. O Brasil está se afastando da democracia. A União Europeia vai lançar aí sanções fortes, severas contra o nosso Brasil, porque o Brasil insiste em comprar a Rússia. O mundo inteiro provocando sanções para ver se a Rússia para com essa guerra boba contra a Ucrânia. Inclusive agora entre quarta e quinta, né, 27 e 28 de agosto, a Rússia mandou mais de 600 drones atacando a capital lá da Ucrânia. Gente, é triste o que a gente está vivenciando. O Brasil comprando, né? Então chama o Brasil de quê? O Brasil continua financiando essa guerra, comprando petróleo, gás, fertilizantes, o mundo inteiro provocando sanções, sem querer fazer negócio com a Rússia, e o Brasil está aproveitando, né? Por isso que a OTAN, a União Europeia, vão se juntar aí, né, com esses tarifaços dos Estados Unidos contra o Brasil e agora sanções que deverão ser anunciadas. Ou seja, imagina isso, já está difícil com tarifaços com os Estados Unidos, imagina a Europa. Aí a gente pergunta, vamos vender para quem, hein? Porque vai encher os depósitos aqui no Brasil de tudo, né? Vamos vender para quem? Para a China, que já está com a corda no pescoço, para a Índia, que é outro país que está quebrado, para a Venezuela, que o doido lá, o maluco do Nicolás Maduro vai ser preso aí a qualquer momento. É triste, é lamentável que a gente está vivenciando, tá? Ó, está sendo encerrados os pagamentos do pé de meia, né, nessa sexta-feira, dia 29. O pé de meia ainda está rolando, né? Os pagamentos, o BPC também está rolando. E pagamentos do Bolsa Família no próximo mês vai começar dia 17. Mantenha seus dados atualizados. Eu vejo muita gente aí recebendo mensagem. Alex, chegou uma mensagem para mim dizendo que eu posso perder o meu Bolsa Família se não atualizar. É verdade, tem que atualizar. Se não atualizar vai ser um problema, tá? Então, o pagamento do pé de meia encerra nessa segunda-feira, tá, gente? É importante você ficar atento. Segunda-feira, dia 1º,
para quem nasceu em novembro e dezembro. Ainda nessa sexta-feira, 29 de agosto, tem um pagamento do pé de meia para quem nasceu em setembro e outubro. Também o BPC Lois vai até o dia 5 de setembro, próxima semana. E aí estamos aguardando os pagamentos, né? As cidades que terão os pagamentos antecipados agora no mês de setembro. Imagina aí, se está difícil, vai piorar do jeito que a coisa está andando, gente. É lamentável. O presidente Lula insiste em desafiar os Estados Unidos, insiste com a nossa economia fragilizada. O Brasil, nesse momento, está um país fragilizado economicamente, vai ter que fazer cortes, porque se não fizer, não vai ter dinheiro para o básico. Vai ficar só pagando aposentados, pensionistas, servidores públicos federais, né? Também um pouco para a segurança, um pouco para a educação, um pouco para a saúde. E se tiver alguma coisa que precise fazer, não vai ter dinheiro. A não ser que... Não, corta aí, corta aí. Ai, meu Deus do céu. É por isso que eu digo, viu, que a sua confiança deve estar em Deus e não em homens, porque todo dia a gente trabalha, né, para cuidar da casa, fazer, né, ter uns afazeres domésticos, cuidar dos nossos filhos. A gente luta, todo dia mata um leão para sobreviver, né? E mais do que nunca, agora, temos que continuar lutando sim, lutando para dias melhores, lutando pelo nosso Brasil, porque não está fácil. Gente, o Brasil, a situação não está fácil. É muitos problemas e quem poderia estar resolvendo está querendo desafiar e trazer mais problemas. Salmo 98 diz que cantai ao Senhor um cântico novo porque fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a salvação. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Olha que palavra linda, né? Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Ore a Deus, apresente-se diante de Deus. Jesus está voltando, essa é a verdade que a gente sabe, né? Jesus uma vez foi questionado: Senhor, quando vai ser a tua volta? E ele disse: olha, quando começar aquela violência, quando começar rumores de guerras, fome, perseguição, injustiça, irmãos brigando por herança, filhos tirando vida de pais, é o que a gente mais vê hoje. Ou eu estou errado, né? Lamentável, né? Mas é o cumprimento das profecias, é o que a gente está vivenciando hoje. Volte-se para o Senhor enquanto o Senhor não volta. Eu deixo essa palavra para você, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se ama a Deus, crê em Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente do problema que você esteja enfrentando, confie nele, dependa dele, ore, persevere, apresente seu país, peça sabedoria para que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil, tá? Tá difícil a situação. Vamos continuar lutando sim. Pega esse vídeo, compartilha aí no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, tá? Você já deu like aqui, já deu joinha, é importante dar o like. Se inscreve aqui no canal, você que está visitando a gente pela primeira vez, tá, pessoal? Bora continuar lutando, hein? Vamos lutar ainda. Presidente, semana acabando, mês acabando, o senhor prometeu nesse mês, o gás para todos, cadê o gás? Cadê o puxadinho de R$5.000? Eita, presidente, vai ficar em mais uma promessa, eu não acredito. Dia de bênçãos, 13º, 1.200 em dezembro, aumento, bora continuar lutando até o fim, gente. Não podemos desistir, porque é isso que eles querem, que a gente pare, e a gente não vai parar, tá? Posso contar com você? Então bora para cima. Até a próxima.